Olá, boa noite. Meu nome é Guilherme, sou pastor da Igreja Batista Betel e esse é o nosso programa Encontro Pessoal. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, nós temos esse momento para conversar, para partilhar algum tema da sociedade, da Bíblia. É um grande prazer ter a sua audiência e não se esqueça, sempre nesse endereço www.hdprovideo.tv.br. Hoje quero falar um pouquinho sobre um sentimento contraditório, a esperança. Por que contraditório? Porque às vezes nós achamos que temos esperança e falamos sobre esperança, mas em poucos minutos parece que a esperança vai embora. O que é esperança? Esperança tem a ver com o verbo esperar. E esperar você já sabe o que significa. Esperar é sentar-se um pouco e aguardar ser chamado. Esperar é ficar na fila até chegar a sua vez. Esperar é ficar do lado de fora enquanto as portas não abriram. Esperar tem a ver com paciência, tem a ver em alguns momentos até com submissão. Ninguém que espera poderá ter uma atitude de impaciência, porque a espera depende exatamente desse aguardar. E às vezes nós falamos que temos esperança, mas não conseguimos esperar. E aí entra a contradição. Que sentimento é esse? Que chamamos de esperança, mas que não nos dá força para esperar. O apóstolo Paulo, certa vez, declarou que Deus é o Deus da esperança. O Deus da esperança. E sempre que eu ouço essa pequena frase, eu fico imaginando qual é a conexão que existe entre Deus e esse sentimento chamado esperança. E o que me vem à mente sempre é que a esperança nasce do coração que tem um relacionamento com Deus. A esperança tem a ver com Deus. A esperança é fruto desse convívio com Deus. Só tem realmente esperança aquele que tem fé. Porque a fé em Deus gera em nós esperança. De modo que esperança não é apenas um sentimento. Esperança também é uma experiência com Deus. A pessoa que tem esperança, que consegue aguardar, que consegue perseverar, é aquela que em meio a essa espera se agarra a Deus, pede ajuda a Deus, pede socorro a Deus. É aquela que não apenas espera, mas enquanto espera, ora, jejua, lê a palavra de Deus, aguarda de um modo cheio de fé. Talvez você hoje esteja com seu coração cheio de uma esperança que na verdade nem é esperança, porque esperança sem fé não é esperança. Não confunda esperança com expectativa. São duas coisas diferentes. A expectativa é você ter lá no fundo do seu coração aquela possibilidade de que alguma coisa vai acontecer. A expectativa é uma vontade que está misturada com uma espera, nem sempre tão positiva ou confiante. Agora, a esperança sempre é confiante. A esperança é cheia de expectativas, mas também cheia de fé, porque a pessoa que tem esperança, ela sabe, Deus pode fazer, Deus vai dar um jeito, Deus vai abrir uma porta,
Deus criará uma possibilidade. Deus me livrará de tal situação. A esperança é própria para pessoas que têm fé. Por isso, a contradição desse sentimento chamado esperança, na verdade, só existe para as pessoas que não têm fé. Se você não tem fé, a esperança se tornará algo impossível. Se você não tem fé, será dificílimo ter esperança. Se você não tem fé, não conseguirá nutrir esperança mais do que algumas horas ou poucos dias. A pessoa que não tem fé, ela tenta ter esperança, mas não consegue, porque a fonte da esperança é Deus, e só tem esperança aquele que de fato confia no Senhor. Você tem esperança? O seu coração está cheio ou vazio de esperança? No próximo bloco, nós vamos conversar sobre como trazer esperança para o nosso coração. E não se esqueça, o nosso encontro é todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo site www.hdprovideo.tv.br. Até daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta e hoje conversamos sobre esperança, esse sentimento que, conforme vimos no último bloco, não é apenas um sentimento, mas é também uma experiência de fé. Afinal de contas, a origem da esperança está em Deus, é Ele o Pai, o dono, o motivador da esperança. Ele é o Deus de toda a esperança, como diz o apóstolo Paulo, de modo que você quer ter esperança, então você precisa de Deus.
Me lembro de algumas histórias que já ouvi, possivelmente você já ouviu outras parecidas, em que alguém dizia estar cheio de esperança, mas daqui a pouco tempo, quem sabe um dia, uma semana, aquela pessoa dizia: não tenho mais esperança, desisti. Por que a esperança vai embora tão rápido? Porque algumas pessoas hoje estão cheias de esperança e amanhã dizem não ter esperança alguma. Por que essa esperança se desfaz, vai embora tão rápido? O motivo, por certo, está na origem da esperança. E eu quero agora compartilhar com você as fontes da esperança. A esperança vem de Deus, mas Deus usa algumas ferramentas para trazer a esperança ao nosso coração. Na verdade, são 4 grandes ferramentas. A primeira e principal é a fé, como nós já conversamos no bloco anterior. Para você ter esperança, você precisa confiar em Deus, precisa ter fé em Deus. Mas além da fé, há outras ferramentas importantes para encher o seu coração de esperança. A primeira ferramenta é a fé, mas a segunda é a oração. Você ora, talvez, apesar de que eu descobri que algumas pessoas, na verdade, não oram. Elas repetem palavras. Elas sempre falam a mesma coisa. Elas nem pensam mais para orar. A oração é uma conversa franca, aberta, direta. E a oração é uma grande ferramenta para encher o nosso coração de esperança. Se você já leu o livro de Salmos, ainda que não todos os 150 salmos, você já deve ter percebido que várias e várias vezes o salmista falava sobre clamar. Ele dizia que até de madrugada ele clamava, ele acordava de manhã, ele buscava Deus através da oração. E por que ele fazia isso? Ele tinha pedidos, obviamente, ele tinha agradecimentos, mas ele também usava a oração como uma ferramenta para trazer esperança ao seu coração. Até Jesus fez uso da oração para encher o seu coração de esperança. Nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, quando ele já estava prestes a ser preso e crucificado, ele resolveu orar. Chamou seus discípulos para orar, mas sozinho ele foi até um jardim e ali ele orou muito. Ele estava prestes a apanhar dos soldados, a ser humilhado pelos soldados. Ele estava prestes a carregar sobre os seus ombros o peso do meu e do seu pecado. Então, para seguir em frente com esperança, Jesus orou. E ele não orou apenas diante de um momento tão difícil como aquele. Ele também orou antes de escolher os discípulos. Ele orou no momento em que foi tentado, porque a oração é uma ferramenta de Deus para trazer esperança ao nosso coração. Quando estamos abatidos e não aguentamos mais esperar, quando a impaciência já vai tomando conta da nossa mente, a oração se transforma em uma ferramenta maravilhosa para enchermos o nosso coração de esperança. Você pode conversar com Deus, você pode dizer: Deus, eu não aguento mais esperar, me ajude. Encha o meu coração de esperança. Meu Deus, me ajude a aguardar um pouco mais. Meu Deus, não permita que eu desista. E nessa conversa, onde a fé está presente, aliada à oração, Deus vai trazendo esperança a você. E aquele coração que estava prestes a desistir, ele se enche de força, porque a esperança nos
fortalece. A fé é a primeira ferramenta para termos esperança, a segunda ferramenta, a oração, e no próximo bloco nós vamos descobrir as últimas duas ferramentas para enchermos o nosso coração de esperança. Você e eu precisamos de esperança para viver, e Deus pode trazer esperança ao nosso coração. Até daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco do Encontro Pessoal. A HD ProVídeo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. E esse é o nosso programa Encontro Pessoal, todas as segundas-feiras, 9 horas da noite, aqui pelo site www.hdprovideo.tv.br. E se você perdeu algum programa, é fácil. Nessa mesma página, você encontra o nosso link lá para o YouTube. Pode assistir todos os programas que já foram vinculados e assim aquecer o seu coração com essas meditações e reflexões acerca da Palavra de Deus. Hoje estamos falando sobre esperança e aprendemos já duas ferramentas para encher o nosso coração de esperança. Primeira, a fé em Deus, porque sem fé não tem como termos esperança. Mas a segunda ferramenta é a oração. Nessa conversa com Deus, nós pedimos ajuda, nós clamamos, nós suplicamos e Deus fala conosco. Terceira ferramenta para encher o coração de esperança, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem textos maravilhosos que nos ajudam a confiar, a esperar, a aguardar, a encher o nosso coração de esperança. Você lê muita coisa, você ouve muita coisa. E a maioria das coisas que lemos e ouvimos, em vez de produzir esperança, elas fazem exatamente o contrário. Elas promovem impaciência, elas geram em nós incredulidade. Você assiste um programa de televisão onde estão sendo veiculadas as últimas notícias e você vê coisas tão ruins que o seu coração vai perdendo esperança. Você começa a dizer
que não há mais chance do nosso Brasil sair desse buraco. Você diz que a vida vai piorar cada vez mais e todas essas informações vão gerando um clima, um sentimento, uma percepção de total negativismo, de total impaciência, de total desesperança. Como você encher o coração de esperança em meio a tantas coisas ruins? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos anima, ela nos fortalece. Você tem trechos na palavra de Deus que te levam a um estado de total esperança, a promessas de Deus, a orientações de Deus. Existem palavras tão abençoadoras da parte de Deus ao seu coração, que mesmo diante de todo esse cenário negativo, você vai se enchendo de esperança. Você precisa ter fé, você precisa orar, mas você também precisa ler a palavra de Deus. Faça isso todos os dias. E quando você estiver se enfraquecendo, quando você perceber que o seu coração não tem mais esperança, então leia ainda mais. Faça como o salmista declarou certa vez. O salmista, no maior salmo da Bíblia, o 119, ele diz que a palavra de Deus é como um alimento. Você se enriquece, se alimenta, se fortalece pela palavra de Deus. Está sem esperança? Então vá até a palavra de Deus agora e alimente o seu coração com esperança. Mas ainda uma quarta e última ferramenta que Deus usa para trazer esperança ao nosso coração é o testemunho. O que é testemunho? É falar do que Deus já fez. E olha, existem histórias maravilhosas do que Deus está fazendo hoje na vida de pessoas próximas a nós. O testemunho, que é uma conversa, é um discurso daquilo que Deus tem feito, ele vai alimentando o nosso coração. E quando nós ouvimos uma pessoa dizendo que ela escapou da morte, que ela foi abençoada, que Deus consolou seu coração, nós começamos a nos fortalecer. E a esperança começa a brotar no nosso coração. É muito importante ouvir o que Deus está fazendo na vida de pessoas. Existem ocasiões próprias para isso. Uma reunião de pequeno grupo, por exemplo, é um ambiente muito favorável para nós ouvirmos testemunhos, para conversarmos sobre o que Deus está fazendo. E às vezes a gente chega com o coração tão enfraquecido, mas ao ouvir um testemunho, nós somos fortalecidos e começamos a dizer: Deus fará em minha vida aquilo que Ele fez na vida do fulano, do beltrano, do meu irmão, da minha irmã. O testemunho é também uma ferramenta de Deus para encher o seu e o meu coração de esperança. Muito bem, você crê em Deus, você ora, você lê a Bíblia, você ouve e dá testemunhos. E aí, Deus usa tudo isso para fortalecer o seu coração, para te trazer esperança, para te animar. O nosso Deus é o Pai, é o dono, é a origem da esperança. Por isso, não desanime. Se você está perdendo esperança, corra atrás dela. Mas não corra para qualquer lugar ou pessoa. Corra para Deus, porque Ele é a fonte da esperança. Eu desejo que o seu coração seja cheio de esperança e que com esperança você enfrente todas as lutas da vida. Aguardo você na próxima semana aqui
no www.hdprovideo.tv.br, 9 horas da noite, no nosso programa Encontro Pessoal. Deus abençoe sua vida.